Boa noite. Começa agora para as 22 cidades do Acre, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e na noite de hoje a gente vai estar conversando com a doutora Silvana Maués, ela que é procuradora do Estado e diretora executiva do Procon Acre. Boa noite, doutora. Boa noite, Diogo. Seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Prazer é todo meu, quero agradecer o convite e parabenizá-lo aí pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Doutora, muito se fala em defesa do consumidor. E quando a gente fala em defesa do consumidor, logo vem essa palavrinha Procon. O que é o Procon? Que trabalho que o Procon desenvolve? Olha, o Procon ele desenvolve uma política, né, de defesa do consumidor e que visa justamente proteger o cidadão, né, nas suas relações de consumo. Tanto na parte repressiva, que é tentando resguardar os seus direitos quando ele se sente lesado, quanto na parte preventiva e também a parte de orientação, enfim. É um trabalho todo de conscientização, tá, visando educar esse cidadão acerca dos seus direitos nas relações de consumo. Doutora, e quando é que começou essa preocupação com o direito do consumidor? Olha, ela já é bem antiga, né? O movimento consumerista é antigo, tanto no Brasil quanto na América Latina, na Europa, ele vem da Europa. E, embora isso tenha sido institucionalizado a partir da Constituição de 88, mas já existia o Procon de São Paulo, entidades civis de defesa do consumidor já existiam. A partir da Constituição, passou a ser um dever do Estado promover a defesa do consumidor. Aí, a partir daí, os PROCONs realmente começaram a ser criados, todos os estados da federação hoje têm PROCONs, sejam eles do Poder Executivo, sejam do Ministério Público, né, ou até mesmo, por exemplo, o estado de Minas Gerais tem um PROCON que é da Assembleia Legislativa, né, que é totalmente atípico, porque geralmente é um órgão do Poder Executivo. Isso é uma coisa interessante, até me interrompendo, a diversidade em cada estado da natureza jurídica de cada PROCON. De cada PROCON, é verdade. Não há uma, isso não atrapalha? Não há uma norma definindo que o PROCON tenha que ser deste ou daquele órgão, né? Ou desta ou aquela administração. Mas tem que ser promovida a defesa do consumidor. Então, alguns órgãos, por exemplo, Fortaleza, o PROCON é do Ministério Público. A Minas Gerais também tem o PROCON do Ministério Público, tem o PROCON da Assembleia Legislativa. Aqui no estado do Acre, é o único estado da federação que o PROCON é o órgão integrante da Procuradoria-Geral do Estado, que faz parte do Poder Executivo. A Procuradoria-Geral do Estado, até para a gente entender um pouco melhor, são os advogados do Estado. São os advogados, né? É o órgão que faz a representação judicial do Estado, né? E entenda-se Estado aí não só o Poder Executivo, mas também o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Doutora, e com relação ao Código de Defesa do Consumidor, a senhora falou na Constituição, em 88, onde o Estado se obrigou a cuidar dessa questão, e em 1990 a gente teve a edição desse código, que é um código extremamente comentado. Essa lei, a gente pode dizer, a gente tem o quê? 14 anos já da edição do Código de Defesa do Consumidor. Já vamos fazer 15, né? Vamos fazer 15 anos já. É verdade. O debut do Código. Do Código. Pode-se dizer que é uma lei que pegou? É uma lei que pegou. É uma lei que pegou porque, veja bem, a conscientização do consumidor acerca de seus direitos, ele tem um outro lado, tá? Que é justamente estimular as empresas, o fornecedor a melhorar a qualidade dos seus produtos. Então, é uma relação muito próxima. Um agita o outro, um leva o outro a caminhar, né? Então, veja bem, na medida em que o fornecedor é omisso, ou realmente não cumpre os seus deveres ou não cumpre a legislação, o consumidor vai, reclama e isso faz a própria legislação e os próprios órgãos de defesa do consumidor fazem esse feedback para a empresa dizendo, olha, peraí, isso aqui não está legal, o teu produto não é bom, não é de qualidade, ou você melhora, então você sai do mercado, porque a clientela que faz isso aí. Né? Agora, com relação justamente à posição que as empresas adotaram depois da edição do Código de Defesa do Consumidor, foi difícil para os empresários entenderem, porque me parece que o Código de Defesa do Consumidor ele gerou várias obrigações para quem fornece os produtos. Né? Sim, é verdade. Olha, até hoje, embora o Código já esteja aí quase com 15 anos, né, há uma resistência muito grande no cumprimento da lei. Tá? Realmente, o fornecedor cumpre porque é obrigado, tá? Mas está sendo
tem tido vários avanços, né? Nós já vemos hoje as empresas com o SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente, né? Que visa justamente proporcionar esse feedback antes do consumidor ir a um órgão de defesa do consumidor. Ele resolve na própria empresa. Ele tenta resolver na própria empresa, faz a sua reclamação. Então, quer dizer, isso já é um grande avanço, tá? E com certeza é resultado de toda essa política que vem sendo desenvolvida. A senhora acha que efetivamente as relações de consumo mudaram depois do trabalho que os PROCONs vêm desenvolvendo? Sim, com certeza, né? Você já vê uma preocupação maior do fornecedor em atender o seu cliente, né? Porque o PROCON, você deve ter observado, ele é um órgão que tem credibilidade na sociedade, tá? Em todos os estados o PROCON é um órgão que tem credibilidade. E na medida em que um fornecedor é acionado e ele não cumpre as determinações do órgão, não cumpre a legislação, tá? O PROCON, ele, além de poder inscrever esse fornecedor num cadastro negativo, né? Porque assim como tem o cadastro negativo do consumidor, os PROCONs têm o cadastro negativo do fornecedor. Esses cadastros negativos são os conhecidos, o Serasa, o SPC... Não, esses são os cadastros dos consumidores, né? O dos fornecedores é justamente o cadastro dos PROCONs, tá? E o fornecedor, ele não gosta de estar naquele cadastro que é chamado de lista negra, né? E gera algum impedimento? Gera, porque geralmente quem está naquela lista é porque já sofreu uma penalidade do PROCON, tá? E em alguns estados eles sofrem também restrições, ficam impedidos de negociar com a administração pública, né? Licitar, participar de licitações e tudo. Então tem algumas restrições para quem faz parte desse cadastro. Tá? Sem contar a propaganda negativa, né? Porque o PROCON, ele é um órgão que tem uma parceria muito grande com a mídia, tá? E a propaganda negativa que pode ser feita dessa empresa, né? Doutora, o Código de Defesa do Consumidor é um código pequeno, relativamente pequeno, acho que tem 100 e poucos artigos. O Brasil é conhecido por ter muitas leis, códigos extensos. Mesmo sendo pequenininho, o Código do Consumidor, ele faz jus ao ditado de que tamanho não é documento? Com certeza, porque veja bem, o que rege principalmente a política de defesa do consumidor não é nem a própria legislação, mas são os princípios que norteiam essa defesa, tá? Que é o princípio da boa-fé, é o princípio da vulnerabilidade do consumidor nessa relação, porque o contrato de consumo, ele não é um contrato como um contrato civil, em que as partes estão no mesmo nível, né, na relação. Não há uma relação de equilíbrio, o consumidor sempre ele é a parte vulnerável. Então, em relação disso, alguns princípios precisam ser aplicados, tá, em benefício do consumidor. Então, quando a gente não encontra um artigo que define, essa situação está amparada pelo artigo tal, mas tem o princípio, tá, que é aquele albergue, tá, da defesa do consumidor. Doutora, falando justamente nessa posição desprivilegiada que o consumidor tem perante as empresas, perante aquilo que ele vai consumir, tem uma coisa que muito se fala que é com relação à inversão do ônus da prova. ônus da prova. Que é uma coisa que o Código de Defesa do Consumidor leva a cabo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até para explicar, para a gente entender um pouco melhor. Tá, a inversão do ônus da prova, ela só é dada no processo civil, tá? Ela não é concedida no âmbito administrativo, tá? E ela acontece quando realmente o consumidor for hipossuficiente, tá? E quando as suas alegações forem verossímeis, né? Quando realmente aquilo que ele está falando, que ele está alegando, é realmente patente, que não tem que ser questionado. Tá? Então, nesses casos, é concedida, né, a inversão do ônus da prova, que diferentemente da relação civil, em que quando eu ingresso com uma ação eu tenho que provar o meu direito, na defesa do consumidor não. Quem tem que provar que o consumidor está errado é o fornecedor. Tem algum exemplo claro disso, por exemplo, mais próximo. Então, vamos lá identificar. Quando um consumidor ingressa com uma ação, por exemplo, com uma empresa de telefonia, alegando que, olha, eu desconheço esses números de telefone na cobrança que eu estou recebendo, tá? E aí, normalmente, no processo civil, na relação civil, eu teria que provar que eu não conheço. Tá? Na defesa do consumidor, não. A empresa é que vai ter que provar que eu realmente foi que fiz as ligações. Deu para perceber a diferença? A diferença aí, a diferença a empresa é que vai ter que fazer uma prova negativa do meu direito. Entendeu? Bacana. Doutora, e como é que a defesa do consumidor, enfim, ela tem vários órgãos além dos PROCONs que trabalham nesse sentido.
aqui no Estado, que outros órgãos trabalham também na defesa do consumidor? Olha, aqui no Estado nós temos a Promotoria de Defesa do Consumidor, que trabalha as ações coletivas, porque o PROCON ele trabalha a defesa individual do consumidor. Aí ele recebe as reclamações e preventivamente ele pode fazer também a defesa coletiva. Agora, especificamente, tem as promotorias que fazem a defesa coletiva, tem a Delegacia de Defesa do Consumidor, que é um órgão da Secretaria de Justiça, que também atua na parte criminal, porque o Código de Defesa ele regula tanto a parte administrativa e civil quanto criminal, né? Então, tem os crimes contra o consumidor. E temos também, por exemplo, a Vigilância Sanitária, embora ela seja um órgão federal, ela é um órgão integrante da defesa do consumidor, do Sistema Nacional, e ela faz parte dessa política. Tem o IPEM, né, que nós temos também uma representação no Acre. O IPEM, que é? De Pesos e Medidas, Instituto de Pesos e Medidas. Então, tem vários órgãos, tudo aquilo que diz respeito às relações de consumo, as entidades civis de defesa do consumidor, só que aqui no estado do Acre, infelizmente, ainda não temos nenhuma, né? E estamos tentando trabalhar agora os PROCONs municipais, né? Já para o ano que vem. A municipalização dos PROCONs. Por enquanto, a gente só tem sede do PROCON na capital, em Rio Branco. Na capital, Na realidade, o PROCON existe o PROCON estadual, né? Mas a Política Nacional de Defesa do Consumidor, ela tenta trabalhar essa questão da municipalização, que é justamente aproximar a defesa do consumidor do cidadão, realmente da sociedade local, que é a que mais precisa realmente. E quais são os planos para essa municipalização, doutora? Olha, nós conseguimos aprovar um projeto, tá, no Conselho Federal de Defesa do Consumidor, do CFDD, do Ministério da Justiça, e conseguimos recursos para estar implantando, ou pelo menos, de uma forma ou de outra, será uma implantação, tá? Porque nós vamos tentar municipalizar. E naquele município que realmente não tiver condições, que a prefeitura realmente não tiver estrutura ainda para bancar esse serviço, o Estado vai colocar um posto de atendimento do PROCON estadual. Então, nós estamos com um projeto para ser desenvolvido no ano de 2005, em que já está garantida a municipalização de Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Brasileia. Então, significa que em 2005, com certeza, a gente vai ter postos do PROCON em Cruzeiro, em Sena e em Brasileia. Com certeza. E, ainda mais, o governador Jorge Viana também já assinou com a possibilidade de municipalização de Feijó e Tarauacá para 2006. Então, ele quer fechar o mandato dele, né, pelo menos com 5 PROCONs no estado do Acre. Para quem não tinha nenhum, né, realmente já é um grande avanço. Foi um avanço muito grande. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí. Estamos de volta conversando com a doutora Silvana Maués, ela que é diretora executiva do PROCON Acre. Doutora, no bloco anterior a gente falava sobre a municipalização da defesa do consumidor, dos PROCONs. E hoje, enquanto não existe, enquanto essa municipalização ainda não aconteceu, como é que quem está em Cruzeiro do Sul, por exemplo, pode ter os seus direitos, pode reclamar os seus direitos de consumidor? Tá certo. Olha, é praxe, tá? Nos municípios em que não tem PROCON, essa defesa ser feita pela promotoria, tá? Pela Promotoria de Defesa do Consumidor, que tem atribuições para isso, tá? Embora a legislação diga que ela atua no âmbito coletivo, né, e de direito difuso, mas na inexistência de PROCONs ela pode atuar. Inclusive, tem alguns promotores que recebem a denúncia, tomam por termo a reclamação do consumidor e enviam para o PROCON. Nós fazemos todo o procedimento e, quando está resolvido, a gente devolve para a promotoria já com a solução do problema. Um trabalho interinstitucional, então. Isso, justamente. E essa é outra pergunta também. Aqui em Rio Branco mesmo ou em outra cidade, a quem que as pessoas devem se dirigir? Como fazer, como proceder para ter uma reclamação atendida? Tá. Olha, eu oriento que primeiro o consumidor tente resolver junto ao fornecedor, tá? Porque na realidade, veja bem, a política de defesa do consumidor, o que nós primamos
é que essa relação ela seja a mais transparente possível. Tá? E como é que se consegue isso? É justamente o consumidor fazendo as suas reivindicações para aquele que realmente lhe forneceu o produto ou o serviço. Tá? Então, nós orientamos que o consumidor primeiro faça a sua reclamação na empresa. Tá? Não sendo atendido, né, ou encontrando algum obstáculo, alguma resistência, aí sim ele procure o órgão de defesa do consumidor, levando a sua documentação, né, pessoal, levando os comprovantes daquela relação de consumo, como por exemplo a nota fiscal, tá, que é muito importante, porque aí tem a questão do prazo para reclamar, tem prazos prescricionais, então é importante que o consumidor guarde sempre a nota fiscal. Tá? E quando for reclamar, leve a nota fiscal ou o contrato, quando se tratar de uma relação regida por um contrato, um recibo, um orçamento, uma ordem de serviço, de uma assistência. Qualquer coisa que comprove aquela relação. Qualquer coisa justamente que comprove aquela relação de consumo. Tá? E aí nós recebemos a reclamação, primeiramente é feito um atendimento preliminar, em que a empresa tem 15 dias para atender a reivindicação do consumidor. Não sendo atendida, essa reclamação ela passa a ser um processo administrativo, tá? Em que aí já é marcada a audiência de conciliação, em que a empresa já tem um prazo para se defender, então aí adota todo o procedimento administrativo que é determinado pelo órgão. Então, doutora, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode ir ao PROCON Sim, e fazer uma reclamação? Pode ir, o serviço é gratuito, tá? Nós temos assistência jurídica para esse cidadão, toda a orientação necessária, ele não precisa levar advogado, ele não precisa constituir advogado. Tá? Inclusive, eu até queria dar um alerta aqui, porque no ano passado nós recebemos denúncias de que algumas pessoas estavam fazendo uma suposta defesa do consumidor, se passando por advogados do PROCON e cobrando, tá, de pessoas. Nós encaminhamos esse caso para a DECOM, para a Delegacia de Defesa do Consumidor. Isso não existe. Para apurar, isso não existe, ninguém precisa pagar nada, inclusive até a própria xerox dos documentos nós fazemos no próprio órgão, a fotocópia. Tá? Então, o consumidor precisa apenas levar os documentos, tá, que comprovem a relação e os seus documentos pessoais. Doutora, e qual é o poder que o PROCON tem? Porque até então a gente está falando de uma relação em que o cidadão vai lá e faz a sua reclamação. Certo. E a partir disso, assim, a senhora já falou um pouco sobre os procedimentos, quais os encaminhamentos que são dados depois dessa reclamação. Mas qual é o poder efetivo que o PROCON tem para resolver a reclamação, o problema das pessoas? Tá, veja bem, até na própria justiça, às vezes você não encontra solução para os seus problemas, tá? Então eu não vou dizer aqui que o PROCON vai resolver 100%, né, das suas demandas, das demandas dos consumidores. Mas nós vamos até uma fase de conciliação, porque atualmente o PROCON do Acre não está ainda aplicando penalidades. Tá? É uma política que nós estamos desenvolvendo em razão de que é um órgão novo no Estado. Nós estamos trabalhando nessa fase a questão da conscientização, da educação para o consumo, né? Esse trabalho realmente de orientação. E um trabalho preventivo que a gente está tentando desenvolver. Tanto para o consumidor quanto para as empresas. Tanto para o consumidor quanto para as empresas, justamente. É até importante você falar isso, porque nós também fazemos esse trabalho de orientação para as empresas, tá? Eu ministro palestras em empresas, na própria associação comercial, eu tenho feito uma parceria muito boa com a associação, no sentido realmente de orientar e de prevenir litígios, tá? Então, veja bem, não sendo resolvido, tá, nós notificamos a empresa, vamos esclarecer qual é a abusividade que ela está praticando, qual a infringência à legislação que ela praticou, e ela tem um prazo para acertar. Não sendo acertado, isso se transforma num processo administrativo, no qual ela tem prazo para defesa, é feita uma audiência de conciliação. Tá? Nessa primeira fase que nós estamos trabalhando, não sendo resolvido nessa audiência de conciliação, nós fazemos encaminhamento ou para o juizado, dependendo do valor, né, se for até 40 salários mínimos, nós orientamos que esse consumidor vá até o juizado especial civil para fazer a sua reclamação. Tá? Ultrapassando esse valor, nós orientamos que ele procure, se for um consumidor carente, procure a Defensoria Pública ou constitua um advogado se ele, né, não se enquadrar dentro dos parâmetros da Defensoria. Doutora, como é que a defesa do consumidor também tem a parceria de várias organizações da sociedade civil? Aqui no Acre isso também é forte? Não, aqui no Acre, como eu falei agora há pouco, não existem ainda as entidades de defesa do consumidor.
Tá? Eu já participei de algumas palestras, de algumas reuniões, mas infelizmente não houve ainda essa manifestação positiva, né, da sociedade civil em se organizar para fazer essa defesa e para auxiliar os órgãos de defesa do consumidor. Né? Doutora, vamos falar sobre algumas coisas práticas que sempre quando se fala em defesa do consumidor são as primeiras coisas que aparecem. Um problema que a gente tem e que a gente sempre vê as pessoas tendo, na verdade, é a questão das mensalidades escolares. Certo. São muitas as reclamações que chegam no PROCON? São muitas, né? Principalmente essa época agora, final de ano, início de ano, que é período de matrícula, é período em que os pais estão assinando contratos ou estão já comprando a lista de material escolar. Então, realmente, é preciso que que o consumidor esteja atento, tá? Que leia os contratos. Algumas escolas ainda insistem em determinadas práticas abusivas, como, por exemplo, cobrar 13 mensalidades, reter o documento do aluno que está inadimplente, né? A lei das mensalidades escolares proíbe essa retenção de documentos, proíbe qualquer punição pedagógica, né? Embora o aluno esteja inadimplente, ele não pode ser proibido, por exemplo, de fazer provas, né? De receber o seu boletim, de receber a sua transferência. A apostila já é alguma situação à parte, porque ela tem que ser paga, a parte ela não está incluída no contrato de mensalidades. Tá? Realmente o consumidor tem que pagar para poder receber. Tá? Agora, uma outra situação que é bem típica nos contratos de mensalidade é a escola prever a não devolução da matrícula em caso de desistência. Tá? Isso é uma prática abusiva, porque se a prestação de serviços não foi efetivada, então o consumidor não deve, ele deve ser ressarcido daquilo que ele pagou. Então quer dizer que se você efetiva a matrícula e há desistência, você pode reaver esse dinheiro? Pode reaver. O que a escola pode fazer é reter um percentual, né, a título de cobrir custos, né, despesas, até impostos mesmo que ela paga no seu dia a dia, e ela pode reter um percentual que também não pode ser abusivo. Esse percentual não pode ultrapassar, em média, 20% do valor que foi pago. Doutora, e com relação a essas promoções que a gente vê muitas vezes nos supermercados, fazendo promoções de vários produtos, e esses produtos estão quase no prazo de validade. Isso é uma prática abusiva? Olha, é uma prática abusiva, principalmente numa região como a nossa, tá? Em que nós temos uma sociedade de um poder aquisitivo, né, um pouco baixo, e que realmente é levado em consideração principalmente o preço. Então, veja bem, isso mexe muito com a vulnerabilidade do consumidor. Então, ele é tentado a comprar em razão do preço, tá? Esquecendo-se de outras necessidades que ele precisa verificar, como, por exemplo, a qualidade do produto, tá? Então, eu considero uma prática abusiva esse tipo de promoção, tá? Principalmente porque também o consumidor aqui na nossa região ainda não tem toda essa consciência de ler o rótulo, verificar prazo de validade, ver a composição do produto, a origem, né? Porque todo produto deve ter essas informações, deve conter essas informações. Mas o nosso consumidor ainda não está muito atento, né, a esse tipo de informação. E pode estar sendo lesado. E pode estar sendo lesado, com certeza. Doutora, aqui no Acre, quais são as empresas campeãs de reclamação no PROCON? São os serviços públicos, né? São as empresas concessionárias de serviços públicos, de água, energia elétrica e telefonia. Até em razão do grande número de consumidores, né? Então, eu atribuo a isso. Hoje, tem alguma medida, mesmo educativa, que tenha sido tomada com relação... Porque devem ser várias reclamações. São inúmeras, né? Em relação a algumas empresas, nós estamos com um processo administrativo instaurado, tá? Em razão de algumas práticas abusivas. Por exemplo, o consumidor não pagava sua conta porque discordava do valor que estava sendo cobrado. E mesmo assim a empresa ia lá e queria efetuar o corte do fornecimento, né, do produto, do serviço. Isso é uma prática abusiva, porque enquanto a pessoa está discutindo, né, o valor ou a qualidade do produto, a cobrança tem que ser suspensa, tá? Então, em razão disso, eu já instaurei processos contra algumas empresas, tá? Para a gente estar analisando essa situação e, caso a empresa persista na prática, né, continue na prática, o procedimento a gente ingressar com uma ação civil pública contra ela. Tá? Doutora, a gente está chegando ao final do programa e aí eu queria lhe perguntar, a senhora acha que as pessoas hoje
estão mais conscientes dos seus direitos enquanto consumidores? Sim, a gente nota realmente um crescimento dessa conscientização, né? As pessoas hoje estão buscando mais o PROCON. O próprio atendimento do PROCON tem revelado isso, né? O crescimento aí da demanda, tá? Revela que realmente os consumidores estão buscando mais, estão questionando e já conhecem, né? Eu tenho passado várias orientações através da mídia, através de palestras, né? E realmente hoje o consumidor acreano, ele já, se ele não sabe ao certo qual é o seu direito, mas ele tem buscado, né? Tem ligado para a gente, tem tentado tirar suas dúvidas, né? O programa, inclusive, tem, se tiver algum número que... Isso, inclusive é um número novo, né? Um serviço de utilidade pública, e o PROCON atende agora pelo número 151, né? Que é de fácil memorização, tá? E nós também vamos estar mudando de endereço, né? Atualmente nós estamos instalados na Rua Amazonas, anexo ao prédio da primeira Unidade de Segurança Pública. E a partir de janeiro nós vamos estar na Avenida Ceará, ali é um prédio em frente à loja VLG, lá no final da Ceará, próximo ao terminal urbano. Então quer dizer que qualquer pessoa de qualquer lugar do estado pode ligar 151, isso, se tiver alguma reclamação, tirar alguma suas dúvida. Dúvidas, né? Questionar, dar alguma informação. Às vezes a gente não sabe alguma prática que está sendo feita por algum estabelecimento. Pode ligar denunciando, tá? Que a gente vai e apura aí a denúncia do consumidor. Bacana. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no Ideias da Aldeia. Obrigada também, Diogo. Muito obrigado também aos telespectadores das 22 cidades do Acre que acompanharam esse bate-papo sobre defesa do consumidor. Até a próxima.